A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar para os irmãos, nesse pequeno ensino de hoje, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 17, o verso 28, que diz assim a palavra do nosso Deus: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Eu quero frisar com os irmãos aqui apenas o primeiro, o terceiro e a quarta palavra, que nos diz assim, porque nele vivemos, porque nele movemos e porque nele existimos. Porque nele vivemos. Irmãos, nós bem sabemos que Jesus é a fonte de toda a vida, que nada existe sem ele, que só tem a vida quem tem Jesus. Só tem vida quem tem Jesus, porque Jesus, ele é o dono da vida. Às vezes nós falamos que existimos, que somos alguém, que somos uma pessoa, mas sem Jesus ninguém é nada. Em Jesus somos tudo, porque fomos criados por ele, somos feitos por ele. Aí Paulo vai escrevendo, aí é Atos dos Apóstolos, que é os Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito, vem nos falando, porque nele vivemos. Eu e você, nós só vivemos, nós só existimos em Cristo. Porque o próprio Jesus nos fala isso. Se voltarmos um pouquinho para trás aqui, no livro de João, capítulo de número 1, livro de João, capítulo de número 1, verso de número 4, a palavra do Senhor diz assim, nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Nele está a vida, e a vida é a luz do homem. Então, nele, em Jesus, está a vida. Eu e você, nós só temos vida em Jesus. Nós só existimos porque Jesus nos deu a vida. Outra hora nós éramos perdidos, como as ovelhas desgarradas, e Cristo nos resgatou. E porque Cristo nos resgatou, hoje nós vivemos. E nós vivemos para quem? Nós vivemos para Ele, porque foi Ele quem comprou eu e a você. Ele que pagou com o seu sangue a nossa redenção. Ele é o nosso Criador. Foi Ele que pagou por mim e por você. Então, nós só existimos porque existimos em Cristo, porque nele vivemos. O profeta Samuel, no capítulo de número 2, o verso de número 6, ele vai nos falar assim, Samuel, capítulo de número 2, livro de Samuel, o capítulo de número 2, o versículo de número 6, ele vai nos falar da seguinte maneira. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra ela. É muito bom a gente seguir um estudo da palavra de Deus, examinando as Escrituras Sagradas, examinando tudo aquilo que está escrito, porque aí você vai ver se verdadeiramente nós falamos aquilo que está escrito. Samuel, capítulo de número 2, o verso 6, 1 Samuel, capítulo 2, o verso 6, diz assim, o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz subir. Então a palavra do Senhor está nos dizendo que o Senhor é quem tira e quem dá a vida. Deus é aquele que dá a vida, irmãos, porque Ele é o dono da vida. Jesus é o dono da vida. Então só tem vida quem tem Jesus. A partir do momento que você levantou a mão e aceitou a Cristo, você passou a existir novamente. Porque você estava morto para o mundo. Você era constituído inimigo de Deus, como diz a palavra do Senhor. Mas quando você levantou a sua mão e confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, novamente o Espírito de Deus voltou a te dar vida. Você passou novamente a ter vida com Deus, a ter uma vida com Deus novamente. Aí ele nos fala assim, porque é Ele quem dá a vida e é Ele quem tira a vida. Ele faz descer a sepultura e Ele quem faz subir de lá. Então, Jesus é o Criador, é Ele que dá, é Ele que tira, irmãos. Se nós existimos, se nós hoje vivemos, é porque nós temos vida nele. O apóstolo Paulo reconheceu isso
lá escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo de número 2, Paulo mesmo reconheceu isso. Olha para você ver o que ele nos falou. Gálatas, capítulo de número 2, o verso de número 20. Gálatas 2, o verso 20. Paulo falou assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O próprio Paulo está falando que quando ele vivia sem Cristo, ele não tinha uma vida, ele vivia para o mundo, ele vivia para as coisas do mundo. Mas agora que ele aceitou a Cristo, que ele tem a Cristo, o seu Espírito Santo morando dentro dele, ele está falando assim, já estou crucificado com Cristo, já deixei as coisas do velho homem para trás, já não sigo mais os caminhos mudando, agora não vivo mais eu. Porque quando eu vivia, eu fazia as minhas vontades, eu fazia os meus querer, eu fazia do meu jeito. Paulo está falando, mas agora Paulo fala assim, mas agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo, meus irmãos, vive na tua vida, se Cristo habita dentro de você, como diz a palavra do Senhor, que o Espírito Santo mora dentro de você, agora você é controlado pelo Espírito de Deus. Você não faz mais a tua vontade, agora nós fazemos a vontade de Deus, a vontade do Criador. Deixamos de fazer aquilo que nós fazemos para o nosso ser, para o nosso eu. Agora fazemos para Deus, para Cristo, porque não fazemos a vontade da carne mais, mas fazemos a vontade do Espírito. Não vivemos mais para nós, mas vivemos para Deus. E somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem te guia, quem nos guia agora. A partir do momento que Paulo fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele continua falando assim, mas Cristo vive em mim, e a vida agora que vivo na carne, vivo-a na fé pelo Filho de Deus, a qual me amou e entregou por mim. Então agora vivemos não para fazer a nossa vontade, os nossos deleites, não os prazeres da nossa carne, não. Nós agora vivemos para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que temos uma vida de comunhão com Ele, que andamos nele no caminho de retidão com Ele. Por isso, nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em mim. Somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, porque nele vivemos. Em Cristo vivemos. Irmão, só tem vida quem tem a Cristo. Quem não tem a Cristo vive uma vida sem vida. Vive uma vida fora do corpo de Cristo. Então está morto para Deus e vive somente para o mundo natural. Que nós possamos viver para Deus, termos uma vida de comunhão com Deus, uma vida espiritual em Deus. Porque Deus, a partir do momento, irmãos, que nós deixarmos este corpo, o homem, quando que o homem morre? O homem morre, meus irmãos, quando o espírito deixa o corpo. O homem morre da mesma maneira que ele nasce. Sim, o homem morre da mesma maneira que nascemos. E como foi que nascemos? Gênesis capítulo 2, o verso 7, a palavra do Senhor nos fala assim, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então você veio à existência quando Deus pegou o pó da terra, fez o boneco, o seu corpo, e soprou dentro de você o fôlego de vida. Aí você veio à existência. Então, da mesma maneira que o homem nasce, o homem morre. Quando o espírito deixa o corpo, o homem morre. Tiago, capítulo de número 2, o versículo de número 26, nos fala assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Está vendo? Quando que o homem morre, o homem passou a existir. Gênesis capítulo 2, o verso 7. Quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, o homem passou a viver. O homem morre, então, a partir do momento que o espírito sai dele, o homem morre. É o que a palavra do Senhor está nos dizendo. É o que a palavra está nos dizendo.
Tiago, capítulo 2, verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Então, nós morremos quando o espírito deixa o corpo. Irmãos, aproveita a sua vida quando você ainda vive neste corpo, quando Deus te dá a oportunidade de buscar a Ele. Isaías 55 fala: buscai ao Senhor enquanto vivei, invocai o seu nome enquanto está perto. Então é tempo de buscar a Deus, não é tempo de brincar de ser crente, não, é tempo de buscarmos ao Senhor, porque os dias da volta do Senhor está se aproximando cada vez mais, os sinais estão aí, irmãos. Então, nós vivemos nele e para ele nós vivemos. Aí, o versículo, a palavra seguinte vai nos falando assim, ó, e porque nele nos movemos. Porque nele nos movemos. Irmãos, nós movemos em Cristo Jesus. Sim, Atos dos Apóstolos. A leitura que estava que eu comecei a ler para os irmãos aqui, ó, Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 17, o verso 18 fala, ó, porque nele vivemos, porque nele vivemos e nos movemos. Então, a gente nos movemos em Cristo Jesus. Eu e você passamos a existir, né, em Cristo. Então, é Cristo que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É Cristo quem sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, nós bem sabemos, né? Nós bem sabemos que nós nos locomovemos, nós andamos de um lado para o outro porque estamos em Cristo. Porque é Deus quem mantém esse fôlego de vida meu e seu. O Salmos 3, o verso 5, nos fala dessa maneira: se deitarmos, se levantarmos, é porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Então aproveita a oportunidade para buscar ao Senhor enquanto é tempo. Aproveitamos a oportunidade para fazer a vontade de Deus enquanto Deus nos permite estar nesse corpo, neste tabernáculo. Porque a palavra do Senhor vai nos falar que esse tabernáculo vai se desfazer. Então é tempo de buscar a Deus agora em vida, irmãos, né? Em vida nós podemos buscar o Senhor, podemos nos locomover, fazer a vontade de Deus. Porque também o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, Hebreus capítulo 9, o verso 27 vai nos falando que ao homem é ordenado a morrer só uma vez e depois disso segue-se o juízo. Então é hora de buscarmos ao Senhor, é hora, irmãos, de estarmos em Cristo Jesus, não é hora de brincar, não, porque em Cristo nós podemos fazer todas as coisas em vida. Porque depois que morrermos, não tem mais, né, outra chance, não. A chance de escolher o caminho é agora em vida, enquanto podemos buscar o Senhor, enquanto o fôlego de vida está em nós, nós temos a oportunidade a cada dia de buscarmos a Deus, de buscarmos ao Senhor. Então não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Busque ao Senhor, viva em Deus, mova em Deus, faça tudo para a honra e para a glória do Senhor, como diz a palavra do Senhor. E a palavra seguinte que nos fala assim, ó, porque nele vivemos, porque nele movemos e porque nele existimos. Então você só existe porque Cristo te trouxe à existência. Em meio a muita gente, Deus te chamou para uma obra aqui na terra. Deus te chamou com um propósito aqui nessa terra. Chamou eu e você com um propósito aqui nessa terra, de fazer a vontade dele. Efésios capítulo 1, verso 4, a palavra do Senhor nos diz que Deus nos elegeu. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu com um propósito de você fazer a vontade dele, de você pregar a palavra dele, de você viver para ele, para ser um adorador, para adorar a Deus. Colossenses capítulo de número 1, o verso de número 17, a palavra do Senhor nos diz assim, Colossenses capítulo 1, o verso de número 17, fala assim, ó: ele
é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Irmãos, Ele é antes de tudo, Ele que criou tudo. Olha o que Paulo aos Colossenses está falando assim, ó, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas veio à existência por Ele. Então tudo passou a existir por Jesus. Eu te pergunto uma coisa, o relógio sem o relojoeiro não existiria. Se não existisse o relojoeiro, não existia o relógio. É da mesma maneira, você não existiria se não existisse o seu Criador. Então você só existe porque existe um Criador do universo, um arquiteto do universo, que é o nosso Deus. Então nós vivemos nele, nós movemos nele e nós existimos em Deus. Quem está fora de Deus, irmãos, não tem uma vida. Certa feita, Jesus falou para a igreja de Laodiceias: tu tem nomes que está vivo, mas está morto. Estava vivo, mas estava morto. Tinha a aparência que estava vivo. Tinha a aparência que estava vivo, mas estava morto. E tem muita gente assim no nosso meio, irmãos, tem aparência de vivo, tem até nome de vivo, mas por dentro está morto espiritualmente, porque não busca o Criador, não tem depositado a sua esperança no Criador, em Cristo, porque a nossa esperança é Cristo. O mundo aí fora diz que a esperança é a única que morre, né? É a única que não morre, é a esperança. Irmãos, nós como servos do Senhor, nós bem sabemos que a nossa esperança jamais morre, porque a minha, a tua, a nossa esperança é Jesus de Nazaré. E nós temos a esperança de morarmos no céu de glória, que Ele tem preparado para os seus, para a sua igreja. Ele mesmo falou, João 14, irmãos, né, que tem lugar preparado para o seu povo. Mas para isso nós temos que perseverar. Para isso temos que ter uma vida em Cristo Jesus. Não devemos olhar para a direita nem para a esquerda, mas olharmos para o alvo que é Cristo Jesus. Quando tiramos o nosso foco que é Cristo, nós vamos olhar a fraqueza do homem, a debilidade do homem, nós vamos olhar as fraquezas do nosso irmão, as falhas dos nossos irmãos, mas aí você vai até desanimar. Mas quando você olha para Cristo, como diz a palavra do Senhor, que a nossa fé está firmada em Cristo, irmão, você não vai ver os defeitos do seu próximo, você vai apenas olhar para Cristo, porque Cristo é o nosso alvo. E se Cristo for o nosso alvo, irmãos, você não vai errar o alvo, porque Cristo é a verdade, o caminho e a vida. E não há outro meio de chegarmos a Deus, a não ser por Cristo. Porque Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Filipenses capítulo de número 1. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo de número 1. Filipenses capítulo de número 1. Filipenses não, irmãos. Efésios capítulo de número 1, o verso 4, que foi o versículo quando os irmãos que nós existimos em Deus. Efésios capítulo 1, o verso 4, você foi escolhido em Deus, nós fomos escolhidos em Deus, como diz a palavra do Senhor. Para quê, irmãos? Para vivermos uma vida irrepreensível diante desse mundo, dessa sociedade. Deus te escolheu nele. Deus quer que você viva nele, Deus quer que você se mova nele, e Deus quer que você exista somente para Ele. Então nós viemos à existência porque Deus te escolheu, Deus te chamou com um propósito nessa terra de pregar a sua palavra, de levar a sua palavra para os necessitados. Irmãos, já que eu e você nós temos a certeza que estamos salvos, nós também temos que passar essa certeza para